Recebi muitas mensagens do último episódio da semana passada para explicar melhor para vocês o que são feromônios ou semioquímicos, porque eu entendi que muita gente ainda está com dúvida sobre esse pilar do manejo integrado de pragas. Claro que a gente vai vincular esse episódio aos biológicos, mas é muito importante que quem escuta o Bioagrotech consiga entender a importância desse pilar, porque muitas vezes a gente esquece de utilizar ele a nosso favor ou então nem conhece. Então, esse episódio é para você. Só para vocês terem noção, entre 2001 e 2013, o uso de armadilhas com feromônios no monitoramento da broca dos citros, por exemplo, no estado de São Paulo, evitou várias perdas entre 132 milhões a 1,3 bilhão em receita bruta de citricultura paulista. E isso em dólares, tá? Não em reais, não. Então, por que esse pilar é tão deixado de lado, né, gente? Porque a gente ainda não entendeu direito como que a comunicação química funciona entre os insetos e como usar isso de uma forma muito mais estratégica. Mas hoje, se vocês vão escutar esse episódio, a gente vai mudar isso. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bioagrotech, o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, eu sou biotecnologista e entomologista, e hoje a gente vai falar sobre essa ferramenta super importante e tirar algumas dúvidas de vocês também. Inclusive, se surgir mais alguma dúvida, comenta aqui no episódio, que eu faço alguns vídeos também no TikTok, no Instagram, tirando essas dúvidas de vocês. E no TikTok a gente já tá com mais de 3 mil seguidores, e eu queria muito agradecer vocês por isso, por estarem seguindo o Bioagrotech no YouTube, no Spotify. Isso ajuda muito outras pessoas a entenderem melhor, de uma vez por todas, de uma forma descomplicada, né, como é que os biológicos funcionam na lavoura e utilizarem esses biológicos da melhor forma. Também agradeço muito as mensagens de apoio de vocês que eu recebo. Isso faz toda a diferença, né? No meu trabalho, no trabalho da minha equipe. Inclusive, se você está escutando pelo YouTube, já se inscreve no canal, põe 5 estrelas aí no Spotify, se você gostou. Porque o Spotify, gente, ele fica brigando comigo. Toda vez que eu posto um episódio, ele fala, você tem que pedir para as pessoas seguirem o seu podcast. E eu esqueço de falar isso aqui para vocês. Esqueço não, eu tô falando com mais recorrência, mas vocês estão esquecendo, porque eu sei que tem muito mais gente escutando, muito mais gente nova que não segue. Então já segue, dá 5 estrelas aí. Bom, voltando para o nosso episódio, antes da gente falar de feromônios especificamente, eu quero apresentar um conceito maior, que é o de semioquímicos. Semioquímicos, eles são compostos químicos produzidos por micro-organismos, animais ou plantas que mediam, que auxiliam na comunicação entre esses organismos dentro de uma mesma espécie ou de espécies diferentes. São literalmente, gente, a linguagem química do ecossistema, dos organismos. E eles se dividem em 2 grandes grupos. Os feromônios, que mediam a interação dentro da mesma espécie, né, o feromônio sexual, de agregação, de alarme, de trilha. Quando o percevejo marrom macho, ele libera um composto para atrair as fêmeas, por exemplo, isso é um feromônio. Quando um pulgão vai liberar um composto de alarme para alertar outros pulgões, olha, cuidado que a gente vai ser atacado, também é um feromônio. Já os aleloquímicos, eles mediam, né, interações entre espécies diferentes. Podem ser alomônios, que vão beneficiar quem vai emitir, os cairomônios, que beneficiam quem vai receber, ou os sinônimos, que vão beneficiar ambos. Quando uma planta é danificada por uma lagarta, ela vai liberar vários voláteis que vão atrair parasitoides. Isso é um sinomônio, que um vai ajudar o outro. Sinomônio, tá, gente? Antes eu falei sinônimo, né? Mas é sinomônio. Tem alguns nomes difíceis aqui hoje que a gente vai falar, mas só para vocês entenderem como é que a gente vai trabalhar isso no MIP, tá? No Manejo Integrado de Pragas. E pensando em 3 estratégias, que são o quê? Monitoramento, armadilhas em massa e a disrupção no acasalamento, né? O problema no acasalamento. O Agrofit, que é aquele sistema de registro do mapa, ele atualmente lista 49 produtos feromônios registrados para o uso agrícola no Brasil. Esses produtos, eles atendem as culturas como soja, como milho, algodão, cana, café, citros, arroz, cereais, como trigo, sorgo, enfim. Existem formulações em borracha, suspensões encapsuladas, isca, pó, pasta, mas é muito interessante como são formulados esses feromônios, porque eles podem ajudar nessa diversidade que a gente tem de métodos de controle ou até auxiliar também na avaliação desse monitoramento.
E recentemente, novos produtos eles foram registrados para pragas como a Spodoptera frugiperda, a gente já tem, né, esses feromônios, Antonomus grandis, que é o bicudo do algodoeiro, que é um problemão, e para algumas culturas também de hortifruti, de HF. Mas enfim, já pega seu papel e sua caneta, ou seu bloco de notas aí do celular, para entender como é que essas 3 estratégias do uso de feromônios vão te ajudar aí. A primeira é monitoramento, a estratégia mais conhecida, né? Você instala a armadilha com feromônio sexual ou de agregação ali no campo para monitorar a flutuação populacional que está, né, na sua área. Da praga, né, ao longo do tempo, determinar o melhor momento de intervenção do químico ou do biológico. E essa é uma das mais famosas que a gente conhece. As armadilhas amarelas, né, aquela cor amarela. Vocês sabiam que a cor amarela é porque atrai o inseto? Ele consegue enxergar melhor o amarelo e ele vai na armadilha? Vocês sabiam disso? Por isso que quando a gente deixa a luz de casa acesa, hoje em dia não tanto, né, que a luz amarela não tem, agora tá voltando pra moda, mas antigamente tinha mais, por isso que as mariposas chegavam, né, nessa luz amarela e ficavam batendo lá, pela atração desse amarelo. E quando a gente tem, pessoal, um programa de monitoramento muito bem executado, com feromônio, por exemplo, a gente pode reduzir o número de aplicação de inseticida, porque a gente vai intervir ali no campo quando o momento é certo, e não, às vezes, um momento que a gente não vai ter tanta necessidade. Um exemplo clássico que a gente tem no Brasil, de Spodoptera, é esse feromônio sexual, né, que eu tava falando pra vocês, e o Euquistos zeros, que é o percevejo marrom, com armadilhas de feromônio de agregação na soja. Segundo, armadilhas em massa, o mass trapping, né, falado em inglês. O objetivo dessa armadilha não é só monitorar, é capturar um volume suficiente de indivíduo para reduzir a população dessa praga diretamente ali no campo. Funciona bem com áreas que tem uma ocorrência mais delimitada ali, né, populações menores, onde a pressão ainda é baixa. Muito utilizado na citricultura, na viticultura e algumas culturas que são mais protegidas. O caso da broca dos citros, que eu falei para vocês, é um ótimo exemplo disso, porque é uma armadilha de massa muito bem sucedida e muito bem documentada. E a terceira é a disrupção de acasalamento, o mating disruption, que é uma estratégia muito mais sofisticada e com um potencial maior de impacto, né? A lógica, na verdade, é saturar esse ambiente com tanto feromônio sexual da fêmea que o macho ele vai perder a capacidade de localizar as fêmeas, porque o gradiente de concentração que ele usa para orientar, ele está totalmente destruído. O resultado é uma falha nessa cópula, né, no acasalamento, e a queda da natalidade, da postura, redução da próxima geração. Essa estratégia ela tem algumas implementações comerciais consolidadas, em lepidóptero especialmente, em culturas de alvo, né, de valor maior, uva, maçã, tomate. No Brasil ainda está numa fase de expansão, mas é interessante vocês já saberem. E claro, a conexão com os parasitoides, né, gente? E essa é uma camada muito interessante para comentar com vocês, porque os semioquímicos, eles não funcionam só para capturar o inseto praga. Eles também ajudam nas estruturas de interação trófica no sistema. Você fala, Isabela, o que é isso? Como assim? Tem várias pesquisas que mostram que os voláteis produzidos, né, induzidos pela alimentação de insetos, eles funcionam como um sinônimo de recrutamento desses parasitoides para as plantas infestadas. Uma planta de algodão que é atacada por lagartas, ela vai liberar uma mistura específica de compostos para atrair esses parasitoides, como campoletes ou microplites, que são gêneros de parasitoides que são importantes para o controle dessa lagarta. Isso tem uma implicação direta para quem usa uma conservação biológica, por exemplo, para manter as plantas com uma diversidade de espécies no entorno da lavoura, né? Com flor, com bordadura, com cobertura de floração. Isso vai fornecer alguns recursos para os parasitoides aumentarem a probabilidade de detectarem esses sinais de alimentação nas áreas de interesse que a gente quer. Mas tem um ponto de atenção mais crítico nessas pesquisas, que infelizmente a poluição atmosférica que a gente vê tanto hoje em dia, especialmente ozônio, óxido de nitrogênio, radicais de hidroxila, eles vão degradar esses voláteis antes dos parasitoides detectarem eles. Em umas áreas de pressão de alta poluição, por exemplo, a eficiência de recrutamento de inimigos naturais via semioquímicos, ela cai drasticamente. E isso é muito ruim para o manejo integrado de pragas. Um exemplo que conecta diretamente com o que a maioria, né, de vocês maneja aí no campo é o feromônio de Euquistos zeros, né, o percevejo marrom. Ele atrai não só o próprio percevejo, mas também um parasitoide natural dele, que é o Telenomus podise. Isso significa que
Uma armadilha de feromônio bem posicionada na soja pode monitorar a praga direta e indiretamente e indicar se a pressão do parasitismo ali ela tá baixa, tá alta, tá média, e é uma informação que vai ajudar nessa decisão de intervenção no manejo. Bom, pessoal, e a dica da semana é para quem utiliza essa armadilha de feromônio só para ver se tem praga ou só para ver se tem percevejo, no caso do percevejo marrom que eu falei para vocês. É muito interessante que vocês aprendam a ler a curva de captura e não só o número que tá ali. Uma armadilha que captura 10 percevejos por semana, durante 4 semanas, é diferente de uma que captura 40 em uma semana e 0 nas outras 3. O primeiro cenário, ele vai indicar uma pressão constante, tem sempre percevejo. Talvez a migração de uma área para uma área vizinha vai exigir uma estratégia de controle diferente. Já o segundo, de capturar 40 em uma semana e 0 nas outras 3, isso mostra o timing de intervenção no caso desse manejo. Por isso que o feromônio sem essa leitura da curva, ele é desperdiçado. Então sempre tem em contato o seu agrônomo, o consultor que vendeu essa armadilha para vocês, para explicar, para te auxiliar nessa resposta que você vai ter no campo. E com os dados que você vai conseguir extrair para utilizar da melhor forma o seu manejo. Então, resumindo, pessoal, os semioquímicos são a linguagem química do ecossistema. Os feromônios, eles vão modelar a comunicação intraespecífica, ou seja, dentro da própria espécie. Os aleloquímicos, eles vão modelar a comunicação interespecífica entre as espécies. E no MIP, as 3 estratégias com feromônios são monitoramento, armadilha de massa e disrupção do acasalamento. E o Brasil tem 49 produtos registrados hoje com feromônios. Talvez pode ter mais, tá, gente? Esse é o último número que eu pesquisei. Por isso eu fiquei muito satisfeita com as perguntas de vocês para poder deixar um pouco mais claro o que realmente são e como que a gente pode utilizar esses feromônios da melhor forma na lavoura. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e entendido como é que funciona esse sistema. E compartilhe com aquele amigo seu, aquela amiga agrônoma que quer entender melhor como é que funciona o feromônio, ainda não sabe direito sobre isso. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, é @bioagrotech.podcast. Se você ficou com alguma dúvida ou tem algum comentário, deixa aqui pra gente. Eu te espero semana que vem, quarta, às 6 da manhã. Até mais!